Olha, então, como primeira potencialidade, fica a dimensão territorial e geográfica do município. Uhum. Né? É uma Perfeito, porque potencialidade foi para que se a desenvolva um bom abrangência trabalho. das unidades escolares, né? Essa questão da abrangência. Isso. E é bem Perfeito. zoneada as escolas, não é? Isso, perfeito. Então, a dimensão territorial e geográfica do município. Aí depois vem a questão do financiamento da educação. Deixa o nosso Décio digitar aí. Senão ele nos dá carão, viu? Como é? Décio, tá digitando, senão ele nos dá carão aí, viu? Meu filho, mas Deus come ligeiro, digita ligeiro também. É, isso, do carro, gostei, viu? Estamos unidos, as mulheres aqui, viu? Já digitou? Já. Aí vamos para a Pronto. segunda. A outra situação é a questão do financiamento da educação, Uhum. com um enfoque no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação, o Que Fundeb. é o Fundeb. Aí veja bem o que está ocorrendo. Até agora isso não foi problema. Todo mês vinha certinho, desde que foi implantado. Só que na próxima semana já está entrando em votação, não é? E que tem uma grande maioria de deputados já se articulando para derrubar os bolsonaristas, né? Que é o projeto daquela... que é o projeto daquela deputada... do Rio Grande do Norte. Isso. E é o projeto dela, mas... E aí? Eu não sei se isso coloca como uma dificuldade ou como uma potencialidade. Porque a educação com enfoque no Fundeb, até agora, era uma potencialidade que existia. Não era mas verdade? ela ainda existe até então, né? Agora a gente só vai ver isso para 2021. Como nós estamos construindo esse projeto agora, 2020, ela permanece, né? Agora, 2021... E até pensar em instâncias de luta para ver o que se deve fazer para permanecer. Inclusive, né? Tem até mobilização segunda-feira, né? Uhum. Muitas entidades, CNTE, entre outros, vão estar lá. Infelizmente, ninguém pode viajar agora, né? Porque até para ir para Brasília você passa 3, 4 dias para poder ir e voltar. Pois é. É muito difícil agora, mas vamos para as redes sociais que a gente puder fazer. Aí depois vem outra potencialidade, é a política de valorização do magistério. Isso. Aí, me diga uma coisa, a Simão Dias está pagando o piso? Pagou até ano passado, filho. Esse ano nos deram um golpe. Mas a lei do piso existe, é uma potencialidade. A lei do piso, né? existe. A gente agora vai lutar, vai entrar com ação judicial. Porque não e teve nesta formulação, nesta política de valorização do magistério, a gente vê o quê? A formulação dos planos de cargo e salário e do estatuto, não é? Porque foi a partir do... Aqui na época foi Fundef, que é a partir daí que começou as construções. Estatuto e plano de carreira, né? E do estatuto do magistério, que está em vigor até hoje. Exato. Né? Outra questão da formulação, da valorização do magistério é garantia da formação inicial e continuada. Do Carmo, espera aí um instantinho só, espera aí. Olha do Carmo. A dimensão territorial geográfica do município, você já está com tudo escrito e vai lendo, aí não tem como eu ir escrevendo, né? Assim também. Pronto, tá certo, eu vou devagar. Eu não te disse do Carmo. Eu já vou aí devagar. Tem a dimensão territorial geográfica do município, o Fundeb, certo. A política de valorização do magistério, você entrou numa discussão, numa outra coisa aí, que é a questão do estatuto. Aí é estatuto. Não, mas aí está dentro da dimensão política, está entendendo?
está dentro da potencialidade de valorização do magistério. Eu só fui explicar. Está entendendo? A construção... Nesta valorização do magistério é uma potencialidade? É uma potencialidade. É potencialidade. Tá aí vem e aí, outra, o que é mais? Qual é a outra? O estatuto, está falando do estatuto e do plano de cargo de salário. Agora, Delcio, só que o estatuto, os planos de cargo, a formação inicial e continuada e o piso salarial, isso faz parte da valorização do magistério. Como é que a gente coloca isso? Desmembra? Eu acho que não há necessidade de desmembrar, não, do carro, mas a gente vai colocando aí mesmo. Da política de valorização, aí veio aí a formação inicial. Já colocou? Inicial e continuada dos trabalhadores. Não, primeiro vem a formulação dos estatutos, dos planos de cargos e salários, né? E os estatutos. E o estatuto. Isso. Deixa Delcio escrever. Pronto. Aí, a partir daí, da formulação do Estatuto do Plano de Carreira, é que vem o Mas piso. tem outras, viu? Mas, na sequência, depois daí da formulação do Estatuto do Plano de Carreira, vem piso. Vem o piso salarial do magistério. Só podemos ter direito ao piso após a construção do Estatuto do Plano de Carreira, que eu lembro na época. Né? Isso. Agora, plano de cargo e salário. Vamos lá, o que mais? Agora é o piso. O piso não está no plano de cargo e salário? Não. Não, o piso é uma lei específica. Independe do estatuto e do plano de cargo. O piso é uma lei federal específica para todo o país. Ninguém pode receber inferior em todo o país. É a Lei 11.738, de julho de 2008. Poderia até, Delcio, aí depois você coloca entre parênteses a lei, né? Lei onde vem do piso, aí você colocava aí, Lei 11.738, /2008, para não precisar colocar o mês. Lei 11.738, /2008. Oi. Eu acho que assim. Vamos lá. Aí, Delcio, vem agora a política de gestão da educação. Tá. Com enfoque no planejamento e democratização da educação. Aí é uma só, vai ficar dentro, né? Política de gestão da educação, focando no planejamento e democratização da educação. E aí vem Pronto, vamos lá. Aí, dentro disso aí, vem a implantação do Plano Municipal de Educação, em vigência 2015-2025. Mas aí já pode ser em outra tarjetinha, né? Implantação, diga de novo, tá?
do Plano Municipal de Educação, PME. 2000 e quanto a 2000 e quanto? Vigência 2015 a 2025. É o plano decenal. Decenal, 10 anos, isso mesmo. Aí depois aí já vem os conselhos, né? A instituição dos conselhos, né? Que é o Municipal de Educação. CAI e Fundeb, que acho que são os três que... O do Fundeb e o da alimentação escolar, né? Que é o CAI, E agora? Agora vem. Você botou os 3 conselhos, não foi, Delcio? Não, instituição dos conselhos, vai no geral. Aí porque a gente vê. São 3, né? Aí tem outra potencialidade, é o município ser um sistema público de educação. Porque antes o município não tinha sistema, sabe? Tudo era vinculado ao Estado. Aprovação de escola, de documentação de escola, até da matrícula, tudo era do Estado. E hoje não. Nós, desde a aprovação da LDB, em 96, e todos os municípios é um sistema público de educação. Ele é quem aprova toda a sua documentação e é responsável pela educação infantil e pelo fundamental. Mas basta botar ser um sistema público de educação. Como é? Sistema público. O município é ser um sistema público de educação. Sistema Municipal de Educação. Sistema Municipal Público de Educação. Isto. Vocês falaram na LDB, não foi? Mas tudo isso está na LDB, né? Na Lei de Diretriz de Base da Educação. Aí seria o quê? O cumprimento, né? Das desvincular do Estado e da União com a LDB, né? Aí já está aí dentro. Eu lembro que até a alimentação escolar tinha que vir do Estado, né? A rede estadual era quem comprava, não era do Carmo, era tudo. E hoje não. Porque o município ele não era sistema. O município ele só estava responsável pelo ensino fundamental até a 4ª série, até o 4º ano. Está entendendo? Aí, com a LDB, ele passou a ser responsável pela educação infantil e pelo fundamental completo, inclusive o infantil da rede privada. Quem autoriza o funcionamento da rede infantil ou da educação infantil na rede privada é o município. E antes não era o Estado. Regulamentar tudo através do Conselho Municipal. Isso. Você não... Só o ensino com a criação dos conselhos.
O ensino médio é responsabilidade do Conselho Estadual, né? Mas os outros é tudo município. Facilitou muito. E fortaleceu a política de educação. Tem outra potencialidade. A aquisição de alimentos, a merenda escolar, ela não é uma potencialidade? Não, mas ela é o conselho. Já está lá nos conselhos. É uma ação. É uma ação concreta. A aquisição é uma ação. Certo? Com orientação. O conselho ele tem um papel, mas sem a merenda, vocês não acham que a merenda ajuda na alimentação da criança, na nutrição da criança, para melhorar a percepção, a capacidade de absorção das matérias, das coisas? Então, seria o quê? Inclusive, está na escola, inclusive, como dizem que tem crianças que vai para a escola porque tem cada merenda. Essa questão aí da desvinculação, porque a alimentação escolar ela passou a ser municipalizada. A municipalização da alimentação escolar, não do carne. Eu acho que é responsabilidade, não é? Seria responsabilidade com a aquisição e oferta da alimentação escolar. Pronto. A alimentação escolar, coloca no geral, e a gente sabe que tem todo um aparato. O apoio à economia local, a compra é local. Isso. Então, ela é uma potencialidade no todo. Ela alimenta a criança, ela ajuda a economia local, porque compra da agricultura local. A alimentação, exatamente a questão no mínimo 30% tem comprado da agricultura familiar, isso tudo fortalece, é uma potencialidade, né? Uhum. Agora vocês vão rir, mas eu vou dizer. Diga. O Bolsa Família não é uma potencialidade? Para a melhoria da qualidade da educação? Sim. Sei. O programa, eu acho que sim. Repara uma coisa, eu estou dizendo isso pelo seguinte, eu vi a discussão na época, quando fosse discutir a questão do Bolsa Família, né, eu, inclusive, estava na reunião, coincidentemente, e duas coisas me chamaram a atenção na época. Que, de qualquer forma, ia ter que ter os programas de combate à pobreza, não sei o que e tal, e entrou a história do Bolsa Família. E o danado do Haddad aproveitou, por que a gente não anexa isso a uma ação atrelada, não sei o quê? Foi quando entrou a história da obrigatoriedade da frequência do aluno e dos cartões de vacina, que na época foi Humberto Costa, aqui de Pernambuco, que era do PT, que era ministro de Saúde na época. E aí, como o Haddad propôs atrelar a parte da educação da frequência, aí ele podia atrelar também por uma coisa assim, meio que não foi tão planejada, mas pensada na hora e que tem dado resultado. Então, por exemplo, o Bolsa Família, ele tem dois elementos que para mim são fundamentais, né? Se a gente prestar atenção, eu já vi algumas discussões e que me leva a entender o seguinte, por exemplo, parte do alunado das camadas mais pobres da população, que hoje está chegando às portas da universidade, é a criança que foi obrigada a ir para a escola aos 7. E hoje são 6, né? Hoje a obrigatoriedade é a partir dos 4 anos. 7 com 13, 17 com 5, 20, esse pessoal que chegou. Então, isso desencadeou um processo, inclusive, que forçou o Estado a ampliar a oferta do ensino médio. Depois, porque não tinha estrutura para receber, porque as crianças não iam para a escola. Então, o olhar com relação ao Bolsa Família, nessa relação com a educação, para mim, ela tem importância estratégica. É gigantesca, viu, a importância. E é potencialidade. Sabe? Porque obriga a mãe a um menino ir para a escola. Ô, Delcio. Parte disso é que hoje chega na universidade. E aí foram criando, virou uma bola de neve, ela veio rodando, mas veio rodando de lá da obrigatoriedade do Bolsa Família, sabe? E a gente trata muito como se fosse só um programa assistencialista, sem consequência, não sei o quê e tal, né?
Mas a consequência na educação dela é assustadora. A gente nunca parou para analisar com o cuidado que merece. Ô, Deus. Tem suas potencialidades, tem as fragilidades também, mas tem a potencialidade. Ô, Deus, veja bem, eu acho que eu estou entendendo o seu argumento, mas eu acho que tem um argumento aí que tem que ver com a coisa central. Por exemplo, quando falo da potencialidade da educação, eu enxergo da seguinte maneira: são programas ou atividades em que façam o estudante se manter na escola. O Bolsa Família não é necessariamente o programa que obriga o estudante, porque existe uma obrigatoriedade dos pais, né, desde que a mudança da lei da Constituição de 88 colocou como dever do Estado, da sociedade, da família e tal, né? Então a família já tem uma responsabilidade pré-existente. Na verdade, a questão do Bolsa Família, me parece, tá? É uma dúvida, você vai colocar no argumento, ele entra mais como um reforço do que necessariamente como uma potencialidade, entendeu? Porque também, como o Lúcia está falando aí, tem algumas falhas, também com essa vinculação. É importante, eu acho que é importante ter esse vínculo de responsabilidade, mas eu não acho que ele tem uma potencialidade que seja direta, entendeu? Para dizer assim, direto, ele é uma potencialidade porque ele acaba sendo um reforço para a educação. Não, eu trato, Alisson, dessa perspectiva de que ela, indiscutivelmente, ela reforçou a história da frequência, sabe? É porque, veja, a frequência dela. Foi falho. De batalha, não, mas, enfim, não, é uma discussão, a gente está aqui para discutir. Aí, assim, se ela, além da frequência, tivesse o acompanhamento, porque é só frequência, né? A gente que está no chão da escola no dia a dia, a preocupação é apenas com a frequência, se o aluno se fez presente ou não. Mas não tem a preocupação com a aprendizagem. Qualitativa, né? Qualitativa. Exatamente. Aí, assim, nessa questão aí eu vejo a dificuldade. Mas você repare bem, além da questão da frequência, você ainda tem a questão da nutrição. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. A oitava maravilha do mundo, mas alimenta, né? Pelo menos. Mas é um programa social que não está vinculado diretamente à educação. Não. Entendeu? Ele acabou vinculando por uma necessidade de pobreza, miséria e tal, e a necessidade dessas famílias, em situação de vulnerabilidade, se criou o programa. Só que aí depois, ou seja, ele tem mais uma razão, fundo mais social do que educacional. É como eu estou lhe dizendo, Alisson. Eu, inclusive, estava na bendita da reunião, era uma reunião ministerial, tá entendendo? E os ministros levavam as assessorias, né? E, coincidentemente, eu estava. E essa coisa de anexar a obrigatoriedade da frequência e da questão da vacinação, isso entrou praticamente por acaso. Patrus apresentou, tá certo? Certo. E se questionou, inclusive, na hora da apresentação, que tinha que gerar algum instrumento para não ficar meramente assistencialista. Está entendendo? Entendi. Na hora da discussão lá, foi uma coisa, eu presenciei, inclusive, a discussão. Eu estava lá na assessoria, caso que eles vão para essa reunião ministerial, eles levam as equipes, né? Porque aí eles precisam de dados, essas coisas, e a gente é quem tem que socorrer, como diz a história. Aí isso entrou assim, porque então a gente não atrela, sabe assim, não foi uma coisa pensada no conjunto. Aí no que Haddad, que na época era o ministro da Educação, colocou isso, então por que a gente não atrela a obrigatoriedade da frequência, não sei o que e tal? Né? Aí até, inclusive, o próprio Humberto Costa, na época era o ministro da Saúde, então podia também atrelar a questão do cartão de vacinação, não sei o que, tá entendendo? Foi uma coisa meio que por acaso, e na época eu fiquei com isso na minha cabeça, de porque eu estou maluco, fazer uma atrelação, isso. Como é que vai ser para controlar, para acompanhar, quais serão os instrumentos. No dia lá, eu pensando na hora, né? Mas também não ia estar. Aí depois, como isso foi uma coisa que na hora me ficou na cabeça, eu terminei acompanhando isso, né? Como eu também opero muito mais na agricultura familiar,
Aí eu tinha como aferir, perguntar, tá entendendo? Sim. E aí você vai vendo que tem vários fatores, vários resultados, que são resultados, embora resultados indiretos, tão indiretos que nem se contabiliza, né? Sim. Mas que são resultados bem concretos, né? Tanto a alimentação, a nutrição da criança, né? Porque muita criança vai para a escola, como diz a história, para comer, né? Tanto é que agora, na pandemia, um dos problemas colocados foi o quê? Porra, e a merenda? Tá entendendo? Por que é que não entrega a merenda na casa? Sim. Que a escola continue recebendo da agricultura familiar e entregue na casa do aluno, né? Foi ventilado, inclusive, se algum município foi liberado, e alguns municípios estão fazendo isso, né? Quer dizer, a importância disso nessa relação com a educação, sabe? Eu não estou colocando treinamento, não estou fazendo cavalo de batalha, eu só estou observando que eu imagino o seguinte, se tirar hoje, não é nem tirar o Bolsa Família, mas tirar a obrigatoriedade, vocês que estão no dia a dia, na sala de aula, nas escolas, eu não tenho como julgar isso, sabe? Eu não tenho, pessoalmente não tenho. Mas vocês que estão na sala de aula, então, se tira a merenda escolar, alimentação escolar, ou se tira a obrigatoriedade da frequência, alteraria, abalaria, mexeria na educação? Abala e muito. Hein? Primeiro, abala e muito. Primeiro, nós temos alunos, principalmente quem trabalha com alunos que vêm das periferias, tem alunos que vêm para a escola sem se alimentar. Quando é 7h30, ele já pergunta, professor, qual é a merenda de hoje? Aí eu digo, na hora a gente sabe, mas por que ele pergunta? Porque eu sei que ele está com fome. Aí eu pergunto, você tomou café em casa hoje? Não. Aí eu digo, por quê? Porque não deu tempo. Mas a gente sabe que é porque não deu tempo, é porque não tinha. Então, nós consideramos... Então, com isso, a aprendizagem, fazendo aqui a discussão, a aprendizagem dificulta, porque ninguém com fome aprende, não consegue assimilar nada, né? Entendeu, Alisson? A alimentação escolar também é uma potencialidade, está colocada como potencialidade. Agora, a questão eu sei, mas Deus, a potencialidade da educação é que eu tenho dúvida. Então, mas veja bem, tem duas coisas diferentes no caso aí. Só um minutinho, só rapidinho, só para eu... bem rápido. Alimentação escolar, ela está num campo que é diferente do Bolsa Família. Da Bolsa Família. São dois pontos diferentes. Não tem como a gente dizer assim, a educação e a merenda, a merenda e o Bolsa Família são duas coisas diferentes. Então, só fazer essa pontuação, só isso aí, Carlos. Sim, repare só. Eu queria falar, Deus. Eu estou só problematizando mesmo. Repare só. Não, tudo bem. A gente mas é dentro dessa problematização. Eu estou aqui como dificultador, viu? Não estou como facilitador, não. Viu? O carro está escrito aqui. Você repare bem, mas eu não estou dizendo que ela não é uma potencialidade. Agora, veja bem, nós temos 3 grandes programas que deve ser colocado assim como potencialidade os programas, que é o Bolsa Família, o PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, que é para comprar material escolar para os estudantes, e nós temos o PDL, que é o Programa Nacional do Livro Didático, que todos, sem eles, é inviável a educação. Diga aí, programa como é o do livro didático, como é o nome? Educação. Vamos lá, olha, Programa Nacional... PDDE, que é Programa Dinheiro Direto na Escola. Certo. Tem o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático. Beleza. Tem o PDE, beleza. O PDE é o Programa Dinheiro... esqueci a outra sigla. Que o PDDE, um é para material didático e outro é para manutenção da escola. Está entendendo? E tem o Bolsa Família. Agora, deixa eu dizer outra coisa. Agora, o Bolsa Família não está, como o Alisson disse, e aí eu concordo, sabe, Alisson?
Ele não está nesse programa, porque esses programas eles são específicos da educação, certo? Isso. Agora, repare bem, o que é que eu estou colocando? Eu, inclusive, eu não estou fazendo um cavalo de batalha que tenha essa potencialidade, não. Isso, na verdade, é uma dúvida da minha cabeça. Não, sim. Tá certo? Aí eu fiz duas perguntas. A primeira pergunta foi: se tira a alimentação escolar, mexe com a estrutura, com a escola, com a frequência? Mexe. Sim. Se tira o Bolsa Família, mexe com a frequência? Mexe. Se tira a obrigatoriedade, não é nem tirar o Bolsa Família, se tira a obrigatoriedade da frequência para garantia do recebimento do Bolsa Família, vocês acham que mexeria com a frequência? Mexe sim. Mexe muito. Mexe. Mas espere aí, porque gente. Até olha, 85%. A gente está misturando aí umas coisas. Eu também está sendo misturado umas coisas aí. Veja bem. Também acho. A frequência é obrigatória, está lá na LDB, na Lei Maior. O artigo 12, ele tem 12 princípios. E vários deles, é comunicar às famílias sobre quando o aluno deixa de frequentar, comunicar ao conselho tutelar, comunicar ao juiz da vara local e a escola ir em busca deste estudante e responsabilizar as famílias pela ida deles. E a obrigatoriedade hoje não é a partir do 7. Hoje é a partir de 4 anos de idade, toda criança na escola. E se nós, enquanto sociedade, sabemos que tem uma família que tem criança nessa faixa etária e não lutamos, conversamos com a família para ela ir para a escola, ou com o Ministério Público, nós somos responsáveis por isso também. Você está dando outra potencialidade. Delcio, é outra coisa, só complementando o que o Carmo está falando também, a questão da obrigatoriedade, pelo que eu estou entendendo, ela é anterior à Bolsa Família, ou seja, o Bolsa Família não é o que garantiu a obrigatoriedade. Exatamente, ele é anterior. Né? Então, assim, na verdade, o que acontece? O Bolsa Família está num tronco social, de programa social, que criou um vínculo, né, para que as famílias tenham acesso, um vínculo de responsabilidade, para que as famílias tenham a responsabilidade de fazer o cartão de vacinação, no caso com a saúde, e com a educação, a obrigatoriedade de matricular as crianças. Então, assim, e outra coisa também, o Bolsa Família, ele não cobre 100% de todas as crianças que estão na escola, que é outro fator, né? Porque, por exemplo, se você diz assim, uma potencialidade para a educação. No caso da merenda escolar, na comparação que você fez, ela é obrigatória porque já é parte da própria escola de ofertar. Né? Eu fechei um negócio aqui. Já o do programa do Bolsa Família, não. Diga. Leia aí essa última tarjeta. Leiam aí, porque aí resolve, eu acho que tudo de uma vez só. Legislação de obrigatoriedade da família manter crianças na escola. A família, caso, o Estado também. O Estado, exatamente. Que é Estado, sociedade, família. E família. Eu acho que, se eu não me engano, do carro, eu acho que é o dever do Estado, no caso da educação, é Estado, sociedade, família e eu acho que são esses, né? São os 3, né? São os 3. Parece-me que é o artigo 3º da LDB. Então, a legislação de obrigatoriedade... O Estado é quem tem que ter o dever. Eu botei legislação de obrigatoriedade. Isso. Para manter a obrigatoriedade geral, pronto. Das crianças na escola. Não é só toda criança, e o adolescente, que hoje a obrigatoriedade vai até aos 17 anos de idade. Dos 4 aos 17. Isso. E a sociedade tem que denunciar, a família tem que matricular e o Estado tem que ofertar. Ô Maria do Carmo. Assim, mas eu ainda não vi nada tão eficaz como Bolsa Família para o Bolsa Escola, né, no caso, para a frequência. A gente que está... programas, né? Sim. Porque o Bolsa Família... Porque o Bolsa Família tem um limite de idade, tá entendendo?
Então, porque quando a gente lembra da escola, o dia a dia mesmo, a prática, a gente sente falta de aluno, né? 3 meses sem aparecer, e daqui a pouco é chamada lá na secretaria da escola, onde a diretora pergunta para a gente, né? Fala aqui dessa criança, tem frequentado não? Porque aí a mãe vai comprar uma briga dizendo que mandou o filho para a escola, né? Mas aí tem toda uma documentação por trás que prova que essa criança não estava frequentando. E aí, como foi cortado aquele benefício dela, imediatamente, no outro dia você vê a criança em sala de aula. Então, mas assim, olha, a escola, lá no artigo 12 da LDB, é amarrado o papel da escola. Se a criança faltou 3 dias, a escola deve imediatamente saber a razão da falta dessa criança e comunicar ao Conselho Tutelar imediatamente e ao juiz da vara, posteriormente. Então, não pode passar 1 mês, meu Deus do céu, é abandono. Acredito que faz tudo isso, mas assim, o que chega junto mesmo, que a mãe chega lá comprando briga, querendo matar todo mundo, é o tal do dinheiro lá. Porque dinheiro mexe com o estômago também. Mexe no geral, né? É isso que eu estou querendo dizer. É por isso que me chama e a aí atenção. Você vê, né, a criança no outro dia na sala de aula e frequentando e... Não, assim, eu coloco isso, viu, inclusive, Alisson, por conta de que, como eu acompanhei a discussão na época, você está entendendo? Eu fiquei, esses caras estão viajando na maionese. E assumo mesmo assim, sabe? Dou minha mão palmatória que na época eu digo, esses caras estão viajando na maionese. Primeiro, como é que nós vamos conseguir montar, foi a primeira coisa na minha cabeça, montar uma porra de um sistema de monitoramento disso. Eu achava impossível, né? E, no entanto, funcionou. E não quer queira, quer não, essa frequência em função do Bolsa Família, mesmo sendo um universo específico, desse universo específico ele avançou. É o que empurrou essa juventude da periferia, os mais pobres, chegar onde chegar, segundo grau, e, em parte, eu suponho, não tenho certeza, que seja essa obrigatoriedade no Bolsa Família. Eu estou colocando isso até porque para a gente entender a importância que tem esse danado desse programa no contexto da sociedade brasileira, rapaz. Depois é que a gente começa a entender, né? Porque aí o pessoal só fala da esmola, que a pessoa fica com preguiça, não sei o quê, e não arranja mais gente para trabalhar, né? Assim que o discurso não é esse, né? Uhum. E que o povo ficou preguiçoso, não sei o quê Deus. e tal. Quer dizer, então, na verdade, o que é que acontece? O que eu comecei a perceber com o tempo, comecei a vir, a minha cabeça vem hoje, inclusive, é muito assim, que, na verdade, o Estado passou a pagar para as mães, de certa forma, tomar conta dos próprios filhos. Uhum. Porque quanto ao Bolsa Família, é praticamente o valor que as madames pagam às mulheres da periferia para ir cuidar dos filhos dela. E para elas não botarem na barriga do fogão e andar com as unhas pintadas, sem lavar panela. Então, se ela já recebe o Bolsa Família, não precisa mais submeter aos 200 contos, 300 contos que pagam para ir, né, cozinhar, lavar e fazer outras coisas muitas das vezes. E ainda ser maltratadas. Então, se ela tem isso, porque o discurso é esse, ou seja, o Estado, de uma forma indireta, que eu acho que na época, na hora, nem pensou que chegaria a esse ponto, ele paga para que a mãe tome conta da criança, que é dela. E aí essa criança vem num processo de evolução social, né? A partir da bendita da frequência na escola, com todas as debilidades que a escola possa ter, com todas as abordagens, sabe, que eu concordo com você, é um programa do Ministério Social, por isso que a gente tem que ter, por que é que eu insisti tanto que a dimensão social ela é uma, né? E a educação está nela, você está entendendo? A educação não é uma dimensão em si, a saúde não é uma dimensão em si, né? Como o trabalho não é uma dimensão em si. São todos os aspectos sociais. Trabalho de geração de renda, não sei o quê, está tudo colado, né, de ter o mesmo caráter. Então, essa é a dimensão social da coisa. Por isso que aqui a gente está vendo a ligação de uma coisa com a outra, né? Eu vi aqui. Essa permeação é exatamente em função disso, porque nós temos uma dimensão só, que é a dimensão social.
onde está a educação, onde está a saúde. Infelizmente, a gente não tem a prática que deveria. Por exemplo, as professoras, os professores que abordam a questão de saúde na relação com a alimentação, com não sei o quê, com a agricultura familiar, com a agricultura sem veneno e não sei o quê, é muito mais opção pessoal do que uma coisa programática de Estado, como uma política de Estado, de pedagógica. Sim. Né? Então, assim, é preciso... Por isso que eu insisti tanto, viu, do Carlos, naquele momento da discussão lá. Mas a educação é uma dimensão, não é? Quer dizer, é por conta desse aspecto agora. Me desculpe, eu estou me metendo tanto na educação que não é exatamente minha praia. Embora se tem alguma coisa que eu sou na vida, eu trabalho com educação há muito tempo. Né? Trabalho com formação. Educação precisa ser a praia de todos, viu? E eu trabalho com formação a vida toda, né? Pois é, cara. Sim, com certeza. Eu trabalho com formação a vida toda. Ô, Delcio, eu entendi o seu argumento em relação à questão do Bolsa Família. Mas a legislação abrange tudo. Então acho que a legislação ela reforça mais. Os programas, que são 3 grandes programas que sem ele inviabiliza. Material didático. O pai não pode comprar livro, não pode comprar nada para os filhos. A alimentação e o Bolsa Família. São 3 grandes programas. Olha, vocês me permitem uma observação. Então, vou colocar isso como reflexão mesmo também. Eu morei no Ceará 2 anos e meio, tá certo? Tenho 2 meninas pequenas. A escola pública do Ceará, numa cidade do interior, Nova Olinda, aqui na divisa com Pernambuco, Nova Olinda, a escola tinha melhor qualidade. A escola, eu estou falando da escola no geral, inclusive a estrutura física. Né? Material escolar, estrutura física, material pedagógico, tudo aqui no Ceará. Né? Melhor do que o Pierre Freitas. As salas eram climatizadas, não eram com ar-condicionado, eram climatizadas. É diferente. E é escola pública, viu? Tanto é que você não tem no Ceará, não adianta você procurar escola privada na maioria dos municípios, você não acha, porque a escola pública atende com uma qualidade, aí recebe a farda, recebe tudo, vinha tudo pronto. Puf! E é no Ceará, né, Delcio, que já foi há tempos atrás tão maculado, né? Como é? Eu digo Ceará, que há tempos atrás foi tão maculado. Qualquer dificuldade, a pessoa não vai para o Ceará, vai para o Ceará. Né? Então, e tem muitos estados aí, muitas escolas assim. Mas todo estado tem suas escolas que se destacam, né? Mas lá não é uma escola, não. Não é uma só, não. São todas. Lá não é uma escola, não. É uma regra. Mas deve ter as bagaceiras também. A bagaceira é a exceção, como aí as qualidades de qualidade é a exceção. Ô, Ju, mas atualmente, há um bom tempo atrás, Ceará, Pernambuco, eles modificaram a política de educação deles e conseguiram muito boas notas assim dentro dos índices de educação, né? Inclusive, até escolas públicas do Ceará, elas estão em boa colocação junto com institutos federais, com até escolas militares também, né? Civil-militares também, que ocupam os rankings, né? Os melhores rankings. Então, eles fizeram uma reformulação bem interessante. Tem, inclusive, currículos adaptados à realidade local. Isso, exatamente. Então, a ideia de escola integral, eles já aplicavam já há muito tempo. Já tem muito tempo que eles estão aplicando a escola integral, né? Pelo que está se discutindo muito hoje para essa reformulação no país de escola integral, tal, ensino integral, eles já aplicavam, já tem resultado. E o ensino integral, de fato, né? Não faz de conta. Não, eu estou dizendo que eu presenciei, né? Isso, é isso. Seu referencial curricular próprio, né? Como o Décio colocou aí, de acordo com a realidade. Com a realidade. Aqui pega qualquer um aí que faz de qualquer jeito e quer que a gente aplique a PUS. Não, e os professores passam por processo de formação, é um negócio doido. Eu fiz palestra para vários grupos de professores sobre a questão ambiental, juntando como é que faz. Eles montaram
um programa com recursos do Banco Mundial, horta na escola. Maravilha. Tem várias e várias escolas no Ceará que tem horta. Muito bom. É essencial. Não é uma nem duas, não. Eu estou dizendo porque eu dei alguns cursos para professores nessa discussão. E você viveu lá, passou uma temporada lá, né? Conheceu? Passei 2 anos e meio trabalhando, né, com ele lá. Perfeito. Então, assim, eu estou colocando isso porque algumas coisas me chamam a atenção. Eu digo que não estou na área específica da educação formal, né? Sim. Mas eu vivo uma dinâmica da educação. Então, fico vendo essas observações e tentando juntar os pedaços até para que eu mesmo entenda, porque tem coisas que eu não tenho acesso, né? Não é meu foco direto, permanente. Sim. Mas é como Juliana colocou, quer dizer, tem toda a legislação, tem uma legislação que antecede o Bolsa Família, né? É interessante as coisas, contradições. A legislação que a gente está falando antecede, que é obrigatório do carro, antecede o Bolsa Família. Mas o Ministério Público não vai atrás, né? A gente não tem uma prática cidadã de denunciar, de forçar, né? Isso. Botar o pé no pescoço do Estado. E quando a gente denuncia, aí tempos depois recebe o ofício do Ministério Público dizendo que verificou e que estava aí a gestão deu a explicação que a denúncia está arquivada. Pois é, aí você repare bem. No entanto, é o que Juliana disse, quando aí chega na hora do Bolsa Família, sabe, Alisson? Suspende o pagamento. Na hora que suspende o pagamento, a mãe tem que correr para a escola. Sai correndo para a escola, com certeza. Aí ela, quer dizer, o instrumento é um instrumento que não foi pensado para isso especificamente, com a força que tem a lei, e, no entanto, tem mais força do que a lei. Assim, quando eu dava aula lá no Conjunto Manuel Ferreira de Matos, no Mutirão, aí eu tinha um aluno, todos os dias eu saía do Pierre, aí na carreira, né, para tomar banho, almoçar e ir para lá, pegava uma sombria no sol danado, para ir lá para o Mutirão. E eu encontrava esse meu aluno a cavalo. Eu ia para a escola, ele vinha para a rua, passear. E eu colocava falta nele. Aí, quando certo dia a mãe chegou na escola, falando que tinha cortado a Bolsa Família, aí o diretor me chamou. Tia Lúcia, deu um jeitinho. Eu ainda para a Renata. Eu disse, Renata, você me desculpa, mas eu não vou dar jeito, não. Porque quando eu venho trabalhar, depois de tanto eu correr, ele vai andar a cavalo. E a mãe não se preocupa com isso, então ela tem que se preocupar. Agora ela vai ficar sem Bolsa Família, vai me mandar o filho para a escola todos os dias, para depois fazer a correção e ela passar a ter essa Bolsa Família. Porque muitas das vezes também esse negócio de jeitinho brasileiro, né, termina atrapalhando as coisas. Aí a gente tem que ter essa firmeza daí. Aí depois o menino passou aí para a escola direitinho se ela quisesse ter Bolsa Família dela. Porque então, não ia falta, não. Então, a ideia é muito boa, assim, a questão de se vincular o programa à escola. O problema, muitas vezes, é a questão de gestão também, né? Acompanhamento, né? Como até do Carmo estava falando, né? Então, assim, se você deixar as coisas frouxas, mas a lei, ela obriga que você faça, mas você deixa frouxo. O jeitinho só aparece quando a coisa está frouxa, que a corda rompe, né? E aí o cara, não, vamos arrumar aqui e tal, ao invés de deixar a lei funcionar, né? Para que ela possa garantir, no caso, para que realmente está cumprido, justamente, o resultado. Exatamente. Né? Enfim. Mas olhando desse lado, sabe, Delcio, até inclusive o seu argumento aí do pessoal, realmente, assim, eu não observava a questão do Bolsa Família como, vamos assim dizer, um influenciador, porque eu estava olhando mais na questão da lei em si, né, do que eu conheço. Mas, de fato, do ponto de vista prático, vamos dizer assim, né, na operacionalização da coisa, né? Tem mais força do que a lei. Exatamente, vamos dizer assim, aquela lei que pegou, né? Porque no Brasil tem muita lei que é construída e não pega, né? Ou pega uma parte, outra não pega, e tem outras que pegam. Então, por ter esse vínculo aí de responsabilidade e ameaça de perder o benefício, então você acaba, né, criando uma potencialidade. Então, nesse caso aí, eu até concordo contigo, sabe?
seu argumento mesmo em relação a esse vídeo. Seria uma potencialidade mesmo, porque obriga mesmo que o pai a manter a criança... na escola, porra, tem que estar. Não, a manter, não é só botar, não. É manter. Tem que estar lá, isso que eu tô dizendo, tem que estar. E outra coisa, se o menino faltar, porque você repare bem, tem um outro elemento, Alisson, que é interessante nessa reflexão, é o seguinte, a lei obriga, aí o menino matricula, fica de turista, não vai na escola, mas tem a matrícula, você está entendendo? Sim. E aí a mãe está coberta por lei, porque matriculou, daí para frente não tem mais a responsabilidade tanta, né? Já o Bolsa Família, não. É no cotidiano, é no dia a dia, pô. Se o moleque deixar de ir, ela vai saber. Isso. E vai querer resolver, né? Porque senão fica sem o dinheiro. E verdade. aí? É verdade. Agora, curioso uma coisa, né, Delcio? Porque ao mesmo tempo que tem esse ponto positivo, eu vejo também, diante do que os colegas já começaram a falar aí, né? Já algumas dificuldades, né? Que se aparecem. Não por conta do Bolsa Família em si, mas pela gestão, muitas vezes, muito permissiva, não sei, vamos dizer assim, muito frouxa no sentido da sua responsabilidade, que acaba, em muitas situações, optando pelo jeitinho, né, para que a pessoa não perca o benefício. Mas, ao mesmo tempo, aí acaba expondo muitas vezes o professor, né, porque como o professor tem a responsabilidade de colocar lá falta quando o aluno não vai, aí depois meio que a gestão da escola, né, não cumprindo sua parte, joga isso para o professor e ele fica muito exposto porque a família, quando chega lá, né, a história, né, o desespero que vai perder o Bolsa Família vai em cima do professor, muitas vezes a gestão nem protege, né? Assim, nem cobre, porque não cumpriu sua parte. Então é meio que expõe o professor a uma situação, inclusive até de violência, né? Não só obrigar o professor a fazer, mas garantir o professor a segurança, né? Exatamente, porque justamente quem coloca a falta, vamos dizer assim, quem está com a caneta lá para botar a falta no garoto, né, na garota, é o professor. Então, supostamente, quem prejudicou, né, na história do prejuízo, quem botou foi o professor. Mas existe toda uma norma, né? Uma norma. O cara está cumprindo sua parte, né? Mas na hora do pega para capar, às vezes a gestão sai. Não sei se Lúcia, Juliano ou do Carmo já viram essa experiência, mas na hora que você, né, que chega lá, a gestão parece que tira o corpo de fora, parece que é uma aula particular, não é uma escola, parece que é só o professor e o aluno, né? E que o professor ele tá tomando decisões arbitrárias, né? Eu botei falta, você estava na sala, mas eu botei falta. Sabe como é que é? E eu acho que uma das dificuldades também é a questão da gestão. Acho que a gestão das escolas também, não sei, a realidade do município, eu estou meio afastado, né, nesse sentido, mas do que eu escuto de colegas, tal, né, em minha vivência também, eu percebo muito isso também, né, a vulnerabilidade que o professor fica, né, pela falta de uma gestão que realmente tem vamos assim dizer, uma preparação ou um engajamento na questão da execução mesmo, né, do trabalho mesmo na escola, né, enquanto gestão, enquanto direção, né, de acompanhamento, né, de cumprimento mesmo das coisas necessárias da legislação, tal, etc. E assim, Alisson, até que tem um projeto, digamos que seja projeto, que a partir de determinada quantidade de faltas, o meu menino perdeu uma semana de aula, não está comparecendo. A gente informa na secretaria da escola, porque eles fazem os encaminhamentos, né? Chama o pai primeiro, depois, se não resolver, aí chama o conselho vai até a casa, os membros do conselho até a casa, daquele familiar, e, a dependendo, caminha para o Ministério Público. Tem esse trabalho. Mas, assim, eu vejo com muita morosidade. Eu tenho a prática, o aluno faltou, eu geralmente coloco a falta de lápis de grafite. Porque como eu sei da fragilidade, da questão de saúde, se esse menino pode estar doente, não tem um médico para levar atestado médico, dia seguinte eu pergunto, por que você não veio ontem?
Aí, a depender da resposta, às vezes ele diz assim, professora, eu não vim porque eu não acordei, minha mãe não acordou. Aí isso se repete por vários dias, esse menino não acordando. Quando é depois, a mãe aparece na escola para reclamar porque o menino está cheio de falta. Mas assim, eu anoto lá no meu caderninho o que ele me disse. Quando eu lembro que foi aqui no Carvalho Neto. O ano antepassado, a mãe chegou e a secretaria me chamou. Aí a primeira coisa que a mãe disse foi, a professora também falta. Aí a secretária respondeu, ela falta, mas ela repõe. Aí eu disse, sua filha falta muito? E ela me disse que a senhora não acorda. Se a senhora não acorda de manhã para encaminhar seus filhos para a escola, matricula eles no turno oposto. Aí foi assim, a gente no diálogo conseguiu desarmar, porque é como você disse, eles são armados. Se a gente não ter esse apoio da gestão da escola, a gente fica em maus lençóis, como dizia minha mãe, né? Isso. Mas tá vendo, Tia Lúcia, que essa questão do que eu estava falando, que eu estava comentando, né? A relação acaba ficando muito pai e professor, estudante e professor, né? E cadê a instituição, assim, cadê a escola enquanto gestão? Porque se é compromisso também da escola fazer uma fiscalização, quando o estudante, né, ele faltou, como o Carlos falou aí, 3 dias, ou sei lá, ele está 10 dias sem aparecer, a escola ela tem que, né, que buscar para saber, né, por que esse aluno está sumido, faltou. E não deixar que o professor ele fique nessa posição que, na minha opinião, é de muita exposição, porque a gente acaba ficando exposto inclusive à violência. Né? A violência, a gente fica muito Sabe exposto. lá uma família sem o Bolsa, família braba sem dinheiro, meu amigo. Com fome. Não, mas eu estou falando, Delson, não é nem só isso. Muitas vezes tem pais. No geral mesmo, que, mas eu estou dizendo, eu estou colocando lá já no limite, sabe? É que ela acha que. Porque muitas vezes os pais, tem pais que acabam caindo na conversa do filho, né? Quando, que vai lá, o filho diz, não, mas eu sempre fui para a escola, não sei o quê. E o pai toma isso como verdade. Ela já chega cheio de razão. Já chega para conversar com você, não chega nem para dialogar, ele chega para, né, para só dar sentença, né? Ele já sabe que você é culpado. Então, assim, é compromisso da escola também. Eu já vi pai também na escola chegando dizendo que ia dar um murro no professor, só que o professor não está na escola. Então. Dizendo, eu vou dar um murro nele. Aí a coordenadora ficou assim, assustada, um pouco ocupada, e eu conheci o pai, que já tinha sido professora do filho dele em anos anteriores. Aí eu chamei para conversar. Eu disse, fulano, vem cá, o que foi que aconteceu? Vamos conversar. Aí era questão de uma avaliação do filho, mas ele já foi assim, querendo. Aí eu disse sorte que o professor estava. Não quer levar do murro, pela violência como ele chegou na escola. E aí isso é verdade, a gente fica muito exposto, Alice. Tem razão. Sim. E a gestão ela tem que cobrar do professor, no caso desse monitoramento, que ela não tem como acompanhar direto. Mas se ela deixa a coisa frouxa, a gente, como professor, que a gente tem nossas obrigações também de fazer chamada, anotar as aulas que foram ministradas, né? Enfim, fazer essa conversa com o aluno também, né? Como a gente está percebendo algumas desdobramentos. Então, fica praticamente a gente e o aluno. Então, cadê a instituição? Cadê a escola para chegar, por exemplo, para dizer, cobrar do professor, olha, até toda semana eu quero o recolhimento dos diários, tem que estar tudo atualizado, e ela tem que cobrar do professor, é justo. Mas ela tem também que assumir a responsabilidade de, na hora, né, de quando o pai chegar lá, dizer, olha, tá aqui o boletim, tá aqui como é que é o nome, o diário, e esse seu filho realmente, faltou aqui, tal, a gente recolhe todos os professores, faz esse monitoramento, ou ligar para o pai, né, para saber por que o estudante não está indo. Enfim, fazer a parte de gestão. Essa é a parte de gestão. Então, acho que uma das dificuldades, não sei se a gente já está chegando lá, porque eu estou pensando nesse sentido, eu acho que uma das dificuldades seria isso também. Já estou botando aqui, ó, já está escrito lá nas dificuldades, quer ver se vocês leiam aí. Ó. Tá, né? Porque eu estava falando, não vi lá o quadro. Aqui, Ô, Alisson. Bicho é ligeiro. Sabe o que acontece? A própria escola desconhece a legislação vigente educacional. A própria escola. Se você observar... Só um minutinho aqui. Gente, eu vou precisar dar uma
sair aqui de alguns minutos para preparar ali o café do irmão de Luiz e já retorno, viu? Vocês continuem aí. Viu? A própria escola ela desconhece a legislação, porque a legislação é clara. O aluno faltou, não é esperar o pai vir na escola brigar, não. É comunicar oficialmente, deixando por escrito, porque tem a prova de que ele comunicou, que o estudante não está vindo à escola. É comunicar por escrito e, se possível, registrar isso em ata de reunião de pais e mães. Registrar em ata. Eu estou colocando isso, que eu trabalho há muito tempo em educação, em coordenação, num bocado de coisa, e hoje eu sou professora aqui no Degenal Tavares, em Aracaju. Continuo sendo professora. Viu? E a gente precisa isso. E uma das dificuldades, já que está na dificuldade, mas a gente ainda vai voltar para a potencialidade, é esta falta de comunicação, escola e família. Falta isto. Eu acho que esse é um ponto que você colocou, Lê isso aqui. Lê isso aí. Lê aí. A primeira. Está escrito aí. Lê aí como eu escrevi essa conversa toda de vocês, eu escrevi aí. Repare se está. Na primeira? Aí essa está marcada. No rosa. Vulnerabilidade do professor ou professora diante da ausência da escola enquanto instituição, na relação com o alunado e sua família. Tá bom. Eu acho que é isso. Eu acho que contempla. Eu acho que contempla. E aí tem essa outra aqui, ó, que é essa. Eu queria também, viu, que você colocasse. Olha lá, ó. Desconhecimento dos gestores escolar sobre a legislação educacional vigente. Eu acho que um ponto também complementar aí é falta de gestão democrática nas escolas. Eu acho que é um ponto que é complicadíssimo, né? Assim, mas espere aí, viu, Alisson? O que é que você entende como gestão democrática? É eleição para diretor? Que a escola tem. Não. A escola tem os conselhos. Não, eu digo, a escola tem os conselhos, que é gestão democrática. Certo, sim. Está entendendo? Agora, uma das dificuldades é a formulação desses conselhos. Está entendendo? Porque os conselhos, se de fato ele soubesse qual é o papel dele, então, uma das dificuldades é falta de formação para os membros do conselho. Eles não têm, eles vão lá com a cara e a coragem. Está entendendo? Porque é representante de pais e mães, representante de professores, de funcionários, da equipe gestora. No conselho é composto disso tudo. Mas acontece que muitas vezes coloca o pai sem nem ele saber que é membro do conselho. Então, a gestão existe. O que falta é formação. Apesar, Maria, mas eu continuo existindo. Tem, né? Eu continuo existindo. Não tem essa gestão democrática nem a implantação dos conselhos. Ducam, quando eu estou falando assim da questão da gestão democrática, eu não vejo só a questão do voto em si. Embora a implantação, até onde eu sei, no estado, né, em Sergipe, é um tipo de votação, assim, não é um tipo de votação, eleição que seja tão democrática assim. Ainda tem muito a marca mais da indicação do que necessariamente da votação em si. Eu falo da questão da gestão democrática enquanto prática democrática, entendeu? Não só enquanto a estrutura. Os conselhos são importantíssimos, são necessários, fortalecem a democracia enquanto estrutura, do ponto de vista institucional. A questão de ter eleições nas escolas também, mas acho que a prática nas escolas, tipo a relação professor-aluno, a relação direção-professor, eu acho que é muito falha. Vertical. Justamente, muito vertical. A questão da lei, como você falou mesmo. Numa democracia não existe você agir fora da lei, buscando jeitinho. Né? Se você não tiver um entendimento da legislação, você como gestor, né? E você também como professor dentro dessa estrutura, você não está praticando, você não está levando a prática democrática para a escola. Né? Se o estudante ele não entende o papel dele também lá nessa relação professor e aluno, o professor não entende isso,
O que a gente vê muito é a questão de uma prática autoritária, até mesmo dentro dos métodos, quando a gente está dentro da sala de aula, né? A gente às vezes se flagra com isso, ou da relação do diretor com o estudante. Então, é uma relação muito verticalizada no sentido de relação de poder, não que não exista hierarquia, deve existir hierarquia, mas é muito relação de poder e fora da lei. Às vezes funciona muito assim, o lance do canto do galo, né? O galo cantou não sei onde, aí a pessoa diz, foi do lado de lá, aí diz, então é verdade. Mas ela nunca vai para conferir, para ver se realmente é aquilo. Por exemplo, o diretor está cobrando do professor, muitas vezes o professor nem vai atrás, ele só obedece, mas muitas vezes é pela própria falta de entendimento desse diretor ou coordenador que passa uma determinação para o professor e ele vai lá e compra aquela ideia por medo de retaliação, medo de perseguição, medo de ser devolvido. Então, eu acho que tem muito isso também quanto à questão da prática democrática. Então, eu vejo muita gestão democrática nessa perspectiva, entendeu? Da formação veja, mesmo. Da gente... Eu vou Pode falar. fazer uma provocação aqui. Tudo Você volta. teve um outro ponto, viu, do Carmo? Você, Vânia, Lúcia e Juliana, que estão no dia a dia. Repare bem, uma coisa que me veio à cabeça aqui agora. Eu estou de novo como dificultador, tá certo? Vou entrar como dificultador. Você é o advogado do diabo aí. Eu vou entrar como dificultador. Repare bem, se a gente tem... E aí não é só em Sergipe, pelo menos onde eu já andei, eu sinto isso. Eu trabalho muito com professores por causa dessa história da agricultura, que termina me envolvendo. Questão ambiental, não sei o que, essas coisas todas. Né? Existe o professor concursado, tá certo? E o contratado. Isso gera dificuldade, é uma potencialidade. O que é isso? Por que é contratado e não concursado? Como é que isso funciona e por quê? Como é que isso se dá no contexto da educação? Olha, alguém aí falou que existem leis que vêm e não funcionam. Não lembro quem foi que disse isso. Foi você, eu. Alisson? Foi eu. Então, que algumas que pegam, outras que não pegam. Esta lei que diz que quando o município tem 10% do seu quadro contratado, é hora de se efetuar concurso público. Tem escolas ou tem municípios que tem 50% de pessoas contratadas. Não é verdade? Está entendendo? Mas existe a lei que diz. Isso, o que é que falta? É onde eu quero colocar aí como uma dificuldade. Como é que eu quero boto que você coloque assim, e depois a gente arruma. Repare, viu? É a ausência de políticas de educação sólida. Isso quer dizer, tem ações de governo. Mas isso é muito geral, é muito genérico. Sim, mas escute, tem essa ausência, que, no geral, nós temos o quê? Políticas e ação de governo, sempre descontinuadas. Então... Porque você repare bem, um quadro contratado... defende o concurso. Deixa eu fazer uma pergunta a você, me desculpa, eu vou mexer nas feridas, tá certo? E missão curiosidade. Os contratados... Lúcia devia estar aí, que é a do sindicato, para responder essas coisas, porque ela representa os dois. Os contratados cumprem e têm o mesmo compromisso que os concursados? Ou é menor? Às vezes mais. Hein? Eu posso falar que sim, porque eu sou contratado. Às vezes mais. Eu posso falar que sim, muito mais mesmo. Chega a ser professor raiz. Opa! Repara o que vocês estão colocando. Tá vendo a pedrinha que eu estou colocando no caminho? É professor raiz mesmo. Muito mais compromissado. Mas às vezes é mais, está entendendo? Estou dizendo sem medo. Olha, é isso, as coisas que... Por que então usar o contratado? Por que é que não... Sabe, quer dizer, existe alguma coisa... É uma dificuldade, por exemplo, então, o que Vânia está colocando, porque quando Vânia coloca isso, ela coloca uma outra coisa também, a mim parece. Né? Que depois de concursado, meu compromisso diminui. Há uma área de conforto. Olha... É uma área de conforto diante disso. Porque eu sou contratada, eu tenho estabilidade. Eu tenho estabilidade, então são menos, assim, vamos dizer que tem um arcabouço que me protege, certo?
e tem aqueles vícios, né, políticos também que interferem, certo? Então, isso gera uma diferenciação entre essas ações desses professores contratados com os já existentes. Vide a situação horrível que a gente está passando aqui no município. Pessoal, boa tarde. Isabela, estava aqui caladinha só ouvindo. Fala, Isabela. Nesse ponto aí, eu concordo com vocês e eu vou só citar mais um exemplo, né, em relação a isso, para que a gente possa discutir. Além dos contratados, muitas vezes, né, se doarem mais do que alguns efetivos, alguns concursados, claro que tem muitos concursados também que se dedicam, né? E ainda, o que eu vejo bastante é dentro da escola pública, né? Eu sou concursada e sou só da escola pública. E eu vejo colegas que são da escola pública e da escola particular e que, pelo discurso deles, a aula que eles dão na escola particular é diferente da aula que eles dão na escola pública. Eu já vi colegas dizer que não venho na reunião sábado, não, aqui na escola pública, porque eu não estou indo para a reunião de tal escola, eu não estou indo para o particular dia de sábado, imagine para o público. Então, eu acho que isso é uma questão, não sei se seria cultural, né? Acredito que sim, é de substrato cultural. Eu acho que é a questão do compromisso mesmo, né? Que muitos colegas não possuem com o público, né? Essa questão de politizar mesmo, né? A educação, né? Que a gente despolitiza, a gente acha que está ali só para ensinar conteúdo e não para lidar com questões relacionadas à democracia, à cidadania, enfim, né? Então, só para contribuir aí com essa questão. No caso, eu queria fazer só uma parte rapidinho, dessa coisa que a Isabela estava colocando. Eu ainda visualizo nessas falas que, como a Isabela falou, e Vânia também, e tal, e do Carlos, eu vejo muito assim o problema da gestão democrática, porque eu acho assim, à medida que um colega diz assim, olha, eu não vou para uma reunião simplesmente pelo fato de porque é sábado, porque eu não vou me dedicar muito para a escola, porque, né? Eu acho que tem muita questão também da gestão e da cobrança que se faz desse professor. Tem, obviamente, a postura, que eu acredito muito nisso, a postura individual, né? Do você acreditar o que é, qual o seu papel ali, né? Dentro daquele ambiente, né? No caso, seja público ou privado e tal. E, por outro lado, também tem a questão da cobrança da própria gestão, né? Porque se você não dá um direcionamento objetivo, onde você tem também responsabilidades a serem cobradas para esse indivíduo, para esse professor, tipo assim, o que ele vai perder se ele não for? Aí a pergunta é o seguinte, se fosse uma reunião na escola privada e ele não fosse, será que ele ia se dar o luxo de fazer essa opção de não ir? Entendeu? De simplesmente dizer assim, eu não vou, né? Porque eu não vou para a reunião, sabe? Sabendo que ele pode ter uma punição, uma demissão, por exemplo, né? Então, assim, eu vejo muito que ainda dentro do campo da gestão, né? A ideia de gestão democrática e a gestão no sentido, justamente, daquela perspectiva, né? De planejamento, o monitoramento, avaliação, né? Então, justamente de você ter e controle, né? E você ter esses elementos funcionando que são características da gestão. Então, eu vejo um problema da implantação, da falta, no caso, dificuldade da implantação de uma gestão democrática, e nesse sentido aí uma gestão mesmo operacional para a escola, né, mais focada, né? Eu percebo muito assim que às vezes as escolas públicas, eu também sou professor de escola pública, a gente fica muito naquela coisa, a gente fica muito no limbo, às vezes assim, muito sem direcionamento, né? Então fica muito a cabo da gente individualmente, parece que a gente individualmente tem que decidir, embora a gente tenha responsabilidades coletivas. Mas parece que fica muito assim, sempre você está preocupado muito com a sua aula, com as turmas que você dá aula, mas nunca você tem essa articulação com tudo, né, da escola em si, né, no plano pedagógico que é cobrado, né, toda escola tem projeto pedagógico que é cobrado pela gestão para que seja efetivado, né, ter essa responsabilidade. Como muitas vezes a gente vê assim, em escola privada, que o coordenador fica lá enchendo o saco para, em outras situações, né? A prova, para você entregar o plano de aula, plano de...
Então, você tem uma aproximação bem mais presente, né, da gestão nesse sentido mesmo, assim, né, de promover e implantar o projeto político-pedagógico. Eu escrevi aqui um negócio, não sei se vocês acham que tem sentido. Está aí sinalizado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tu botou... estou vendo aqui. O Delson. O que é que será da prática ou do exercício? Exercitar a democracia na escola. Repare bem, a democracia falta está aqui. Falta de prática democrática na vida das escolas. Aí pega tudo que ela está falando, pega a relação de diretoria com escola, município com escola, escola com família, família com escola, professor com aluno, aluno com professor, aluno com direção de escola com professor. Não, né? Estou entendendo. Aí eu digo a palavra exercício. Eu digo a palavra exercício. Exercitar a democracia. Falta o exercício. Trocar prática por exercício, tudo bem, não tem problema nenhum. Está entendendo? Aí também, em cima disso, Alisson, eu ainda vejo também muito a questão da impunidade, né? Quando eu morava em Simão Dias, que eu era professora aí, eu fui diretora um tempo no Milton Dortas e fui diretora também um tempo no supletivo, lá o Marcos Ferreira. E era assim, tinha pessoas que tinham uma condição de vida melhorzinha e tinham um emprego, né? Não era trabalho, era um emprego. De vigia, ele se sentia humilhado por isso, aí quase não ia trabalhar. Quando se registrava a falta, ele batia assim, dizia, pode botar falta, você corta aqui e eu emendo lá. E era dito e feito. Não adiantava encaminhar as faltas dele, porque vinha direitinho, porque tinha todo um apadrinhamento. Tem essas questões, né? Terríveis, ainda. Tá, repare, é nessa tarjeta que está aí. Interferência política com prática protecionista no caso de falta de compromisso profissional. Isso aí vai para diretor, vai para professor, vai para vigia, vai para merendeira, vai para tudo. Prefeito também, para governador, para tudo. Porque uma merendeira não vai ou não faz como devia, não quer receber a comida da agricultura porque dá trabalho para descascar a macaxeira, quer receber o pronto, não sei o quê, papapá. E o biscoito era melhor. Porque aí nós for reclamar, bota a merendeira para fazer, se ela não fizer, se for reclamar, o prefeito passa a mão na cabeça. Então, isso aí responde, eu acho que é um monte de coisa aí também. Sabe? Está ótimo essa. A gente conversar aqui, eu acho que responde a um bocado das dificuldades que se tem, né? Isso, está ótimo. Tem a falta de democracia na gestão, né? No exercício do dia a dia, na vida da escola. Sim. Isso. Né? E a interferência que eles, embora seja eleito diretor, mas ele se sobrepõe. Isso. Mas eles são diretores eleitos aonde? Não, estou dizendo no caso de ser eleito, né? Porque só tem eleição para diretor quando existe a gestão democrática, né? Aí não tem eleição para diretor. Não, a gestão democrática, com a nova Constituição brasileira, ela está lá, amarradíssima. Mas só está lá. Oficial que ela existe. Está entendendo? Nós ainda temos a gestão por indicação, né, política? Não, meu filho, é quando a gente pensa que gestão é só a direção. Certo. E não é. Hoje a gente já tem um corpo de coordenação, escola de ensino, que antes não existia. Era o diretor que batia o martelo e fim de papo. Hoje a gente já tem o conselho de ensino. Entendo. Mas na prática, se o diretor também ele não for votado, né, ele não fizer parte do processo, às vezes fica difícil de você, né, mesmo fazendo parte do conselho, lidar e ter voz dentro desse conselho, né? Na prática é isso. Mas se a pessoa faz parte, ele tem direito a voz e voto. Sim, tem, mas na prática é complicado, né? Porque fica pela metade do processo.
isso. Não, é o que eu digo, é o componente do conselho que não sabe qual é o seu papel. É desconhecimento das funções dos conselheiros e das conselheiras. Eles desconhecem qual é o papel e a função. É a mesma coisa que coordenação de escola. Também. Coordenação de escola não sabe qual é o papel dele, fica fazendo o papel do diretor, respondendo pela escola, respondendo administrativamente. Está Então, entendendo? Se combinam até de um turno, outro e outro, e nunca estão os dois ao mesmo tempo, nunca estão. Tem muita então, do coisa. Carmo, a coisa que eu tinha comentado aqui. sobre... Deixa eu só fechar o negócio. Tem Vai duas lá, tudo bem, aqui, tudo bem. para arrumar. Ok. Falta de conhecimento dos membros dos conselhos sobre seu papel. Está aqui já escrito. Interferência política no funcionamento dos conselhos. Sim. Ou pode ampliar esse conselho para todos os órgãos, para a direção e tudo mais? Como que é esse? Como é que é, Delcio? Deixa eu mudar aqui logo. Um papel. Pode pegar uma grossa para encher minha barriga. Vou botar aqui agora nessa que é maior. Uma das dificuldades aí será a falta de autonomia para os conselhos. Os conselhos não têm autonomia em relação ao governo. E o governo diz, olha, não vote nisso, eles não votam. Olha, mas você fala do Carmo, você fala do Carmo assim, porque o conselho ele tem poder deliberativo, ele tem poder deliberativo, né? Tem. De normativo. Ah, pronto. Então, no caso, é mais as pessoas, membros que fazem parte do conselho, que acabam não tendo esse conhecimento ou que sofrem interferência política. Não necessariamente o conselho em si, né? Mas os membros, né? Os conselheiros, no caso. Mas os membros que formam o conselho... Para aqui, do Carmo. Não, eu sei, mas estou dizendo assim, é porque é aquela história. É como se você tivesse a estrutura e você pode funcionar na estrutura, mas você não utiliza esse poder. É tipo assim, eu estou dizendo para você tem poder de deliberar, mas você não delibera. Você não exerce essa função, entendeu? Aí por quê? Porque a dificuldade... Então, justamente porque a dificuldade qual é? Interferência política, exato, né? Que acaba... E a falta da formação, e a falta de formação, né? E de compreensão do papel dele. O que ele tem que fazer. Né? A mesma... Então, seria assim, ó, política de formação continuada e de qualidade. Viu? E de qualidade. Repare bem, tem três coisas aqui. É a mesma questão do Bolsa Família, que vocês estavam falando no início, né? A lei existe, a frequência é garantida por lei, mas qual é o dispositivo que faz com que essa frequência funcione? O Bolsa Família, né? Então, a gente precisa encontrar qual é o dispositivo, né, digamos assim, que faria com que a gestão democrática, que é tudo isso que já é implantado, funcionasse, né? Se estivéssemos um pouco distante dessa interferência política, né? Que não adianta você ter o pai escolhido, né, o professor, o funcionário da escola, se o diretor ainda é escolhido politicamente. O diretor é o membro nato do conselho. Então, justamente, isso é essencial. Que a comunidade possa votar no seu representante. Exato. Entendeu? Repare bem, eu tenho algumas tarjetas aqui. Falta de conhecimento dos membros dos conselhos sobre seu papel. Interferência política no funcionamento fica melhor que o papel. Sobre suas atribuições. Pronto. Isso. Mudo já. Interferência política no funcionamento dos conselhos e organismos das escolas. Muito bem. Ok. Sobre o quê, do Carmo? Diga aí de novo. Hein? Não é seu papel. Atribuições. Sobre suas atribuições. Porque lá no estatuto, no regimento dos conselhos, tá, atribuições dos conselheiros. Aí pontua quais são as atribuições. Já está mudado. Agora eu vou fazer como a história, de novo eu enquanto dificultador, tá certo?
Certo. Eu olhando aqui esse arcaboução todo, me veio à tona uma Ô, coisa... Delcio, licença aí. Diga. Vamos dar um tempinho para a gente terminar, porque eu tenho que ir no supermercado, meu filho. Senão, não como hoje à noite. Você está de barriga cheia, como você Faz regime. Deus. E evita de sair e se encontrar com o Covid pelo meio do mundo. Mas eu vou propor um negócio diferente. Coincidentemente, eu ia propor um negócio. Já são 17h35. A ideia era que eu trabalharia até 17h30. Deixa eu lhe dizer uma outra coisa aqui. Deixa eu fazer esse raciocínio aqui. Ô, Delcio, eu estou sentindo falta de duas coisas que aqui em Aracaju é muito presente como dificuldades, né, como gargalos aí. É a questão da violência dentro das escolas e o uso de drogas, né, indiscriminados. Aqui em Aracaju você vê muito isso. Inclusive violência contra os professores, violência entre os alunos. Chegou até a matar. E a questão da droga. Violência também. E uso de drogas. Presença. Agora, eu vou fazer uma leitura aqui um pouco mais abrangente, viu? Vocês me permitem. Então, repare bem, nós falamos muito com relação ao aspecto da legislação, da gestão, né? Mas nós, acho que a gente não entrou no aspecto pedagógico em si. Os elementos pedagógicos, curricular, né? Não deu tempo. Não deu tempo não, meu filho. A demanda é grande. Eu sei. Aí, o que é que eu estou querendo propor? É muito babado. Eu sei. Por isso que a educação é tratada de forma à parte. Eu acho o seguinte, que com relação a essa parte de gestão, de formatação, de legislação, de estrutura, digamos, nós avançamos. Eu queria propor que a gente fizesse uma outra discussão com relação à educação, tendo como foco a parte pedagógica do processo. Eu acho essencial, sabe, Delcio? Porque, como eu disse, são várias demandas e eu acho que é essencial cuidar dessa parte também, que é uma outra parte. É onde a gente vai entrar no currículo adequado, né? No material didático adequado, até a formação dos professores, exatamente. Vai tratar isso. E tem estrutura também das escolas, né? Tem outro ponto. Isso. A arquitetura dos prédios escolares é cruel, gente. É como se o professor tivesse que ficar trancado na sala, com cobrogó, uma única entrada e saída, tá entendendo? Se tiver qualquer problema, morre todo mundo lá dentro. A estrutura arquitetônica das escolas é um problema sério. Isso. Exatamente. Seria interessante que a gente provocasse mais as outras pessoas, como Geraldo, tem muita coisa a contribuir. Se ele não pudesse participar, mas pelo menos ele tivesse acesso. Eu vou fazer assim, eu vou mandar esse material para o pessoal. Marcelo. Para completarem. Eles completarem. Alexandre. E Geraldo não ia poder vir. Tem um menino aí também que é muito bom, aquele menino, Aldérico, né? Adérico. Davi. Mandar esse material para o pessoal. Nós temos condições de fazer um puta de um debate. Área de educação, de um documento, entendeu? Se pegar a contribuição desse pessoal todo aí. Teria mais alguma coisa para acrescentar aqui, em princípio? Não, acho que com essas aqui a gente pode ficar cada um da gente. Não, meu filho, tem um aqui importantíssimo. Delcio, você já botou a estrutura física? Não. Ausência. Bote a arquitetura dos prédios, né? É uma fragilidade muito grande. Uma dificuldade. Também tem a questão que a gente não tocou, a parceria, ou em algum aspecto, ligado ao Conselho Tutelar. A gente trabalha muito com conselhos tutelares. E o sindicato também, né? É uma potencialidade. Exatamente, entra como potencialidade. O Conselho Tutelar. A filiação dos educadores ao sindicato da categoria. E o conselho, mas o conselho é muito importante. O conselho pode interferir na questão da violência, né? Na questão dos direitos humanos em geral, na questão do isso. A indisciplina, a violência. A violência. E referente a nós, entre eles mesmos. Principalmente entre eles mesmos.
o conselho seria um ótimo aliado, né, para várias questões. Põe-se os conselhos de direito, viu? Porque os conselhos de direito são 2 conselhos, né? É o tutelar e o desenvolvimento da criança e de adolescente, né? São 2 conselhos. Aí coloque essa parceria das escolas com os conselhos de direito. Que são 2, tutelar e o de desenvolvimento da criança e do adolescente. Deixa eu ver aí o que é que tem nas dificuldades. Eu tinha outra aqui ainda para colocar, viu, gente? Que é a ausência de política pública de inclusão digital para toda a população. Porque você vê as pessoas nos bancos, dependendo dos outros, sendo enganadas, em todos os setores, por esta falta de orientação da inclusão digital. Principalmente referente à educação, nesse tempo de pandemia, Maria do Carmo. Porque muitos alunos estão sem acesso, as escolas não estão paramentadas, né? Com a internet, com computadores ou coisa parecida. Nossos alunos eu acho que uma exclusão, na verdade. Vânia, eu acho que esse ponto ele entra mais na parte, quer dizer, pode também, a minha visão, entrar na parte pedagógica. Depois, assim, a gente vai discutir depois, que é essencial. Né? Mas é uma dificuldade muito grande, Alisson, diante da vivência que a gente está passando, não é? Por exemplo, uma turma de 20 alunos só ter acesso às atividades, 6 alunos, 7. Então, a dificuldade muito grande dentro da própria escola. Não é? Então, esses mecanismos, quem é que providencia? Não é? Como ter o acesso de política pública para a inclusão digital. Muito menos os professores. Isso, mas essa é política pública educacional. Depende de inclusão digital. A política de inclusão. Também, do Carmo, e demais. Aí a gente tem outra dificuldade, que é a necessidade no referencial curricular próprio do município. Lúcia, é porque tu tinha dado uma saidinha. Meu filho, foi. Eu avisei. Tudo bem, eu estou só lhe atualizar. A proposta é a seguinte, como a gente agora fez uma discussão muito mais olhando para a parte da gestão, da legislação, né? E não esgotou, mas tem uma parte que a gente nem entrou, é a parte pedagógica, do processo pedagógico. Nós marcaríamos uma outra reunião para discutir especificamente a parte do processo pedagógico. Pronto, beleza. Formação de professores. E aí, quando fala de pedagógico, pega pega tudo. Currículo, material didático, né? Formação de quadros. Né? Formação inicial e formação continuada. Aí a gente entraria... Direitos humanos. Aí entraria especificamente na parte pedagógica. Quais são os potenciais e as dificuldades. Tá ótimo. Aí a gente encerra agora, né? Eu vou no supermercado. E aí a gente vê como é que faz e marca para quando. Vamos marcar para de hoje a 8, essa mesma hora, quem sabe? Ótimo. É um bom horário. A semana, gente, está complicado para mim. No sábado eu ainda consigo. Aí no sábado, à mesma hora, às 15h30, a gente vem e pega para fazer essa parte pedagógica, é o tempo que a gente vai pensando, algumas coisas e tal, né? E o que faltar de hoje, a gente pode complementar depois, e vai lembrando. Ô, Delcio. Diga aí. Delcio, você vai compartilhar esse material aí com a gente, eu posso né? fazer o seguinte, eu estou pensando em pegar, porque se vocês olharem aqui do lado, deixa eu mudar aqui a faixa onde fica vocês aqui. Se vocês olharem aqui do lado, nós temos toda a sequência, você está entendendo? Certo. Isso está disponível lá no Drive. Toda a elaboração. Toda a elaboração desde o começo, tá vendo? Ó? Certo. Eu até dei uma arrumada tal nessa coisa para poder ficar mais fácil, tá entendendo? Tá vindo toda assistência, item por item. Então hoje nós estamos fazendo essa e vai ficar aí. Então é inclusive possível a pessoa entrar e fazer, sabe?
Sim, sim, editar. Editar já, está aberto para edição. Quem tem acesso ao Drive pode editar. Tranquilo, tranquilo. Tá certo? Então, podemos parar por hoje, como é? Temos. Do carro não quer ir pro mercado, supermercado. A realidade chama. A realidade chama. Mas já são quase 18 horas mesmo, né? Faltam 10 minutos. Já são 18 horas. Eu acho até, Delcio, até mesmo para a gente poder maturar, eu acho que produziu bastante aí. E aí é bom porque durante a semana vai maturando, pode rever, né, algumas coisas, claro. Então foi bem produtivo até para não cansar tanto. E aí na semana que vem a gente já volta com outro gás, né? Que já tem uma matrizinha aí já prontinha, já encaminhada, melhor dizendo. E aí é só ir desenvolvendo, editar as coisas que estão aí. Beleza, então. Então, é isso? É isso aí. Pronto.